Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos à aula 4, onde nós faremos um apanhado de alguns conteúdos vistos na última aula. Também vamos aqui discutir um pouquinho mais sobre eles e trazer algumas coisas novas sobre produção textual e a importância da leitura, os discursos e temas similares. Na última aula, a aula 3, foi abordada a relevância dos gêneros, né? Os discursos, gêneros textuais. Então, já de início, vamos relembrar aqui alguns dos gêneros que foram apresentados e alguns outros que a gente ainda não abordou. Entre os gêneros textuais, a gente tem artigo, crônica, reportagem, conto, notícia, carta, que foi um dos citados na aula anterior, e-mail, que de certa forma é um derivado, é uma derivação do gênero carta, resumo, resenha, biografia, que mais? Diário, fábula, poema. Estes são alguns dos gêneros, as possibilidades de gêneros textuais que a gente pode encontrar e que são presentes no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Os gêneros representam formas de linguagem empregadas nos textos, as mais distintas formas. Lembrando que os gêneros surgem de acordo com as mudanças. E a importância do gênero textual, entre outras, é que através dos gêneros você torna a sua comunicação mais efetiva. Ao conhecer e dominar os gêneros textuais, você consegue se comunicar de forma muito mais efetiva. É importante a gente salientar também a diferença de tipo textual e gênero textual. Às vezes, e é muito comum, ocorre uma certa confusão, até pela proximidade mesmo dos dois termos, dos dois temas, inclusive, né? Por exemplo, o tipo textual, você quando decide utilizar, fazer um comentário numa rede social ou alguma coisa do tipo, você sabe qual é o seu tipo textual que você deve utilizar, que é um texto dissertativo. Você viu uma postagem polêmica e quis ali dissertar sobre. Você fez a escolha pelo tipo textual dissertativo. Isso não é o gênero. O gênero, como a gente falou aqui antes, ele é construído por outra estrutura. Utilizando o tipo textual dissertativo, você pode, por exemplo, desenvolver uma redação, que aí sim estamos falando de um gênero textual, ok? Um exemplo de gênero bastante interessante que sempre levantou uma discussão, na verdade é um gênero que não é um gênero, ou não mais, pelo menos, que seria o blog. O blog hoje a gente trata como uma plataforma e suas evoluções, que eu vou citar em breve, mas um blog, quando ele surgiu em meados do final dos anos 90, creio que entre 98 e 99, por aí, era o quê? Se você fizer essa pergunta, você vai parar um pouquinho para pensar. Era um diário, e um diário é um gênero textual. As pessoas publicavam textos ali sobre o seu dia a dia, com certa periodicidade, e publicavam, assim como um diário, só que postado na internet. Isso era o blog, então se encaixava até esse momento como um gênero textual, sem dúvida. Anos depois, a gente tem a criação de outra plataforma, que é no caso o Twitter, onde você tem os tweets. O Twitter é conhecido como um microblog. Se encaixaria também nesse gênero? Se analisarmos por essa ótica, sim, inicialmente. Hoje em dia, claro que não, mas inicialmente, sim, porque eram textos que tinham que ser publicados sobre uma quantidade de caracteres, falando dos temas do seu cotidiano. Então se assemelhava muito também a um diário. Só que no caso do Twitter, sempre houve uma fluidez bem maior. Esses são exemplos bem interessantes, porque estão ligados a coisas que a gente vê no nosso dia a dia, como quase todos os outros gêneros, mas esse das redes sociais no mundo de hoje, muito presente. Agora a gente vai dar uma paradinha para ver um dos exercícios abaixo aqui, que estarão aqui anexados. Dois textos bem interessantes. Agora eu vou escolher aqui um gênero textual para a gente conseguir dissertar um pouco mais, a gente conseguir falar um pouco mais sobre um gênero em específico, para a gente entender um pouco melhor.
acho que a crônica é um bom gênero pra gente comentar aqui, é um dos meus preferidos. No que consiste a crônica, né? A crônica são textos, relatos baseados em acontecimentos, um acontecimento específico, geralmente relacionados ao cotidiano. Então isso faz com que você possa escrever crônicas sobre quase qualquer coisa. Sim, sem dúvida, um gênero muito comum, apesar de muitas vezes ser mal interpretado ou até subestimado, de certa forma. A gente vê crônicas em jornais, né? Acho que é onde mais se encontra crônicas, ou em livros de autores que são especialistas em escrever crônicas, tanto que esses autores muitas vezes são chamados de cronistas ao invés de escritores. É muito comum a gente ver isso e não deveria, porque a crônica é um tipo de texto, então um autor de um livro de crônicas é um autor como qualquer outro. Então, no jornal a gente encontra crônica quase que diariamente. Você vai ter a crônica esportiva, que vai relatar geralmente os jogos de determinado esporte naquela rodada da semana. Vai falar sobre resultado, como se deu o jogo de uma forma mais... uma forma de quase um torcedor mesmo, da pessoa que está vendo de fora, que está fazendo uma análise daquele evento como um todo, das coisas que aconteceram nos bastidores do jogo, do que aconteceu de engraçado, do clima, e não necessariamente um texto jornalístico sobre o jogo, falando detalhes de súmula, de coisas desse tipo. Aí vai ter crônicas sobre famosos também, é muito comum as pessoas falarem, jornalistas que cobrem essas áreas passam informações e cronistas fazem crônicas sobre as pessoas, essas celebridades ou crônicas dos mais variados temas. Agora, se a gente pega, por exemplo, um gênero mais atrelado à literatura, digamos assim, pelo menos de forma mais generalista, o conto. O conto também trata de uma narrativa, assim como a crônica. A crônica é uma narrativa. Só que o conto é uma narrativa em prosa e que tem uma diferenciação de uma novela e um romance, por exemplo, principalmente na questão do tamanho. Por ser uma narrativa mais curta, essa é uma das principais características de um conto. Mas como os outros citados anteriormente, um conto vai ter enredo, personagem, tempo, espaço. Lembrando que o tempo é interno à história, o tempo em que se passa, aquele é o tempo fictício da história. Os personagens são os elementos que fazem a ação. São personagens sempre fictícios, ainda que baseados em pessoas reais. O personagem é sempre fictício nesse tipo de texto. O espaço é onde se passa a história, onde ocorrem estas ações dentro da história. Numa narrativa curta, menor, tendemos a ter menos espaços na história. Assim como, por outro lado, numa narrativa mais longa e com mais acontecimentos, tendemos a ter mais cenários dentro dessa narrativa, dentro dessa história. E o enredo é o conjunto de fatos. E aí você encontra a verossimilhança, que é a lógica interna do texto, o que faz o leitor enxergar sentido no texto, a estrutura, que envolve o conflito, que é a parte que cria tensão, envolve introdução, desenvolvimento, o clímax, que é o instante de maior tensão na história, quando esse conflito atinge o seu ápice, o seu ponto máximo, e o desfecho, consequentemente. Essas são características que constroem esse gênero narrativo que é o conto. Nós temos grandes autores no mundo, mas falando exclusivamente aqui do Brasil, a gente tem uma tradição de autores muito bons nesse gênero, como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo, entre outros. E agora baseado também na leitura que está aqui anexada ao material de aula e
nos exercícios que tá aí. Eu acho que dá para fazer uma reflexão bem legal sobre outros gêneros também, e sobre a questão do gênero textual, de uma forma geral, a importância do gênero, da argumentação, o como isso influi em nossas vidas. Então façam esse exercício, essa reflexão, e se desejarem, claro, comentem com a gente também para tirar dúvidas, ou até só para dialogar mesmo sobre alguns dos temas debatidos. E a gente vai ficando por aqui nessa aula. Até uma próxima.